Bom, aqui eu estou no processo. Vou passar rapidamente aqui como que foi o processo de compilação do kernel Linux e projeto do Quartus para um processador Nios 2. No caso aqui vai rodar numa placa Altera DE2 115. Então aqui eu estou com o projeto do Quartus aberto, né? Então a primeira coisa que eu vou aqui no Platform Designer e para mostrar como que foi feito o kernel não, como que foi feito o softcore. Então está carregando. Aqui eu vou passar muito rapidamente, que a ideia aqui desse vídeo não é explicar em detalhes. Então aqui seria mais ou menos um projeto básico de um Nios 2. Então aqui o Platform Design, o que nós temos aqui? O clock, que esse clock vai vir externo ao processador. O processador propriamente dito, não vou entrar em detalhes por enquanto. O MMU, que é o Memory Managing Unit, que é um chipzinho para gerenciamento de memória. O SDRAM, que é a própria memória, a memória propriamente dita, né? JTAG, que é o método que a gente vai usar para conectar na placa. Timer 1, Timer 0 e o Timer 1. Esse aqui eu tive que incluir porque no site do fabricante, não, no site da comunidade lá que mantém lá o Linux para Altera, né, para esse System on Chip, né, diz que para a versão 3.17 ou superior tem que ter 2 timers. Eu coloquei 2 timers e funcionou. Esse UART aqui eu deixei, mas é uma porta serial que não é necessário, mas de repente pode ser usado na comunicação com a máquina. Aí você configura as conexões. Depois de configurar as conexões, configura os IRQs que vão usar cada componente desse. Importante é configurar o base address aqui. Geralmente, para facilitar, eu amarrei o base address da memória aqui iniciando em 00. O resto pode ser associado simplesmente vindo aqui assign base address, beleza. Aí depois que associou o base address, dá um generate HDL, ele vai gerar e vai trazer para essa tela aqui. Quando você vier para essa tela aqui, ele vai montar essa estrutura aqui, né? E aí, além dessa estrutura, você vai ter que criar um arquivo chamado BDF. Esse arquivo BDF, ele é do tipo Block Diagram Schematic File. Então o que vai acontecer? Você vai inserir o seu Nios 2 aqui, que é o que você planejou na outra tela, e aqui no output aqui você vai colocar os pinos da sua placa DE2 115 que correspondem corresponde aos pinos de memória. Eu custei para entender que o bloquinho IP que fica lá no Platform Designer, ele é só um SDRAM controle, ele é um controlador de SDRAM, ele não é a própria memória. Então a memória está na plaquinha DE2 115. Então para você acessar a plaquinha DE2 115,
você tem que saber a pinagem, e aí você dá os nomes aqui. Você pode conseguir esses nomes aqui baixando o CD do DA2-115. Lá no DA2-115 você tem a pinagem dele certinha, e você pode importar aqui, ó, import assignments. Quando você coloca o nome do arquivo aqui, não vou detalhar agora, mas se colocou o nome do arquivo, ele botou um nome igualzinho, ele automaticamente vai fazer a associação dos pinos aqui. Esse PLL aqui eu tive que criar porque isso aqui eu tive que olhar a documentação da placa. Na documentação da placa, eu não posso simplesmente pegar o clock externo. Esse clock aqui é da placa DA2-115, eu não posso simplesmente pegar o clock externo e repetir o clock para a memória, porque não vai funcionar. Então, pela documentação, eu tenho que ter um atraso entre o clock do processador e o clock da memória de 3 nanosegundos, e colocando esse atraso, né, nesse PLL, vai dar uma defasagem de 60 graus. Então, o clock da plaquinha vai diretamente para o chip, tá vendo? E esse clock defasado aqui vai diretamente para o pino da placa DE2-115, que é a placa de desenvolvimento DE2-115, correspondente ao clock da memória. Tanto é que tem o nome aqui, DRAM CLK, DRAM Clock. Feito esses dois arquivos, você vai dar o play aqui, vai compilar. Quando ele compilar, ele vai gerar lá aquele arquivozinho SOF, e você vem aqui no Program Device, ele já vai estar certinho aqui, arquivo SOF. Como é uma versão de demonstração, vai dar o Start, né? Como é uma versão de demonstração, você tem que deixar essa tela aqui aberta, senão o processador não inicia. Deixa quietinho aqui. Já fez o softcore, jogou para a placa, agora você precisa do SO. Então, como que foi feito a compilação do SO? O que eu aqui uni os dois software? É o projetinho que eu mandei rodar agora. Primeiramente, vou vir aqui no Linux. O que eu preciso desses diretórios aqui? O que efetivamente eu precisei foi o build root, esse Linux SOC FPGA, esse SOPC to DTS. Se você não tiver o DTS, a placa não inicializa. Então, como que é feito aqui? Primeiro você vem nesse SOPC to DTS, né? Não vou detalhar muito, mas aí você chama esse jar aqui e gera um DTS da placa baseado no fonte que foi gerado lá na compilação do Platform Designer, essa ferramentazinha aqui. Então, o DTS é Device Tree Source. Isso aqui é só para você, o que eu li lá é que você tem que mostrar para o kernel onde estão os componentes do seu processador, porque segundo lá ele não é detectado automaticamente, então você tem que dizer onde está cada coisa. Então você diz por aí. E aí você tem o build root. O build root você usa ele para fazer o rootfs, que são os arquivos que vão rodar lá no init D lá do sistema operacional. Depois que o kernel tem o kernel carrega, depois que o kernel carrega, ele chama o init D para terminar de carregar as coisas lá, vamos dizer assim. Então ele gera esse arquivo aqui, esse rootfs, na verdade eu estou usando esse aqui, rootfs cpio, e esse rootfs você usa ele aqui com esse Linux SOC FPGA. Esse Linux aqui é um Linux da comunidade
que ele é utilizado para processadores NIOS, por exemplo. Aí, deixa eu fechar aqui que eu fiz errado aqui. Antes de eu executar, eu tenho que primeiro inicializar meu environment, né, que eu inicializo com esse arquivozinho aqui. Se você olhar esse arquivozinho, ele basicamente aponta para onde está o meu toolchain, né, que é o meu cross compiler, é o compilador que vai fazer a compilação por o NIOS. A arquitetura, eu digo qual é sempre NIOS 2, e o prefixo do cross compiler, para você compilar. E aqui um textozinho que vai aparecer, e esse aqui é uma variável que eu apaguei porque estava atrapalhando a configuração. Então vamos lá. E aí você entra aqui no Linux propriamente dito, e aqui o que acontece? O root ele vai entrar aqui no initial run, que é o init-rd. Essa versão aqui ele funcionou comigo, ele funcionou usando o system v, né, ou system 5. Tinha a opção de BIOS e box, mas essa não funcionou, e eu acabei usando o system v mesmo. E aí aqui você coloca o root fs aqui no kernel, você faz outras configurações, né? E o DTS você entra com ele aqui, ó. Compila tudo junto com o kernel que você gera. E aí, compilando, manda o make. Ele vai demorar um tempo para compilar. Aqui provavelmente deve ser mais rápido. Deixa eu errei aqui, é make the image. Aqui ele vai compilar um pouco mais rápido, porque eu já fiz lá o make anteriormente. Compilou a imagem do Linux. Aí depois de compilado, você faz o upload, vamos dizer assim, para a placa DA215. Vou guardar a compilação aqui. Uma vez compilado, fiz esse comando aqui, que é um script que faz muita coisa, que já vem com a instalação do Quartz. "-g é para você inicializar o processador, e depois que eu compilo, que eu faço o upload, eu chamo o terminal para poder acompanhar o processo de boot e poder usar a máquina também, né? Eu apanhei muito na parte da compilação, porque eu estava usando a versão errada do Linux. Depois de muito tempo que eu descobri que eu estava usando a versão errada. O U-boot acabou não precisando do U-boot, né? Precisou mais mesmo do DTS, do build root e desse Linux Sock FPGA que está lá na comunidade, que fica na comunidade que mantém o aplicativo, né? Que mantém uma versão Linux para o NIOS 2. Aí ele vai inicializar, demora um tempinho para ele descompactar a imagem e dar o start, dar o início. Vamos aguardar. Quando ele inicia, quando ele descompacta a imagem, ele carrega o kernel. Descompactou e começou a inicializar o kernel. Aí agora ele vai chamar o init-rd, fazer o init. Começou o init agora. Tem uns errinhos no arquivo ainda que tem que dar uma ajeitada, mas está funcionando. Ele vai inicializar. E aí, login, senha,
já está no prompt. Coloquei um arquivozinho lá para poder compilar junto. Por enquanto não tem placa externa, pretendo fazer um projeto com a placa externa depois. No mais é isso. Pasta user, pasta raiz, pasta etc. Tá tudo aí. E deu um trabalho bom, mas no final funcionou tudo aí. Bom, esse vídeo aqui é só para passar rapidamente como foi o processo, não está muito detalhado, mas a princípio é isso. Valeu!